Preciso fazer manutenção na minha unha, né? Enquanto isso, eu vou falar com vocês. Olha só. Uma amiga minha estava perguntando pra mim em relação aos personagens. Que os filhos dela encontraram personagens tipo Capitão América, não sei o que. Ele tem... A criança vai fazer quase 3 anos. E ele ficou muito assustado, chorando muito e tal. E ela falou, eu não sei muito o que eu faço, né? E aí eu tava explicando pra ela, resolvi vir aqui explicar pra vocês. Por que eles acabam ficando com medo desses personagens? Lembra que eu sempre falo com vocês que uma das coisas mais importantes para a criança, mais importante das coisas que a gente fala, é a nossa expressão? Que a nossa expressão facial, ela demonstra muita coisa para a criança. Então, se você chegar para a criança e falar com um sorriso, de forma cuidadosa, mesmo se você se expressar dessa maneira e falar uma coisa ruim, a tendência da criança é sorrir, né? Então, se você fala, meu filho, você é um idiota, a mamãe odeia você, a tendência da criança é sorrir, mesmo que você fale coisas ruins. Assim como se você fizer o contrário, uma cara brava, irritada e falar coisas boas, a tendência da criança vai ser ficar acuada, às vezes ela pode chorar. Então, se você falar, mamãe ama você, você é a coisa mais linda da minha vida, ela vai entender como briga e não como um cuidado, né? O que acontece com esses personagens? Esses personagens, em geral, eles não têm afeição nenhuma. Eles não mostram a expressão do corpo, né? Nem do corpo, sim. Então, normalmente, eles não piscam o olho, eles não sorriem, né? Eles não têm elevação de sobrancelha, né? Eles não têm... Por mais que ele chegue pra criança e fale, oi, meu amiguinho, você é muito legal, e não sei o que lá, o que você quer de Natal, não sei o que, não tem expressão nenhuma. Então a criança se assusta com isso, porque ela não entende o que está acontecendo. Ela não entende se ele está alegre, ela não entende se ele está irritado. E fora que aquela caracterização é uma caracterização que ela não está acostumada a ver, né? Mesmo que a criança esteja acostumada a ver filmes em casa, quando ela vê aquela personificação é um pouco diferente. Então, por isso eles têm medo do Papai Noel. Então, isso não vai fazer, uma criança que chora diante de uma situação dessa, não vai fazer com que ela se transforme numa criança medrosa, não faz com que ela seja uma criança medrosa, né? É totalmente compreensível que ela tenha essa reação, entendeu? Então, não é necessário você ficar, meu filho, mas é só um personagem, não sei o quê. Principalmente para crianças dessa idade, 2, 3 anos, eles não vão conseguir entender o que você está falando, né? Um personagem, que é uma pessoa que tá ali dentro, que tá vestida desse personagem e tudo, né? Então, não adianta você dar muitas explicações, né? E não precisa se preocupar em relação a isso. Em geral, esses medos, eles vão passar com o tempo, e o melhor é tentar não expor a criança que tenha medo a esse tipo de situação, que é uma coisa totalmente desnecessária, entendeu? Então, assim, não fiquem... Então, ele é uma criança medrosa, né? Lembrando que para as crianças serem crianças corajosas e sem medos normais, tipo de pular de algum lugar, ou então enfrentar determinadas situações que elas têm medo, como que a gente resolve isso? A gente resolve isso muito com autonomia. A gente pode extrapolar isso pra gente mesmo. Quando a gente não consegue fazer uma determinada coisa, quando a gente não tem uma profissão, quando a gente não sabe fazer nada, nós ficamos pessoas muito inseguras. Então isso também acontece com as crianças. Então, quanto mais autonomia, se eles conseguem dormir sozinhos, se eles conseguem comer sozinhos, se eles conseguem fazer coisas como contar coisas, contar uma história, contar os números, né? Quanto mais habilidades eles vão adquirindo, mais eles vão se transformando em crianças seguras. Habilidades motoras, colocar num esporte, habilidades de fala. Então, crianças que têm muita dificuldade de se expressar, muitas vezes porque pensam mais rápido do que falam, crianças sanguíneas principalmente, elas são crianças muito
às vezes que no início são inseguras, porque elas não conseguem expressar as coisas, né? Então a gente ajudar as crianças, a esse tipo de criança, e a maioria delas, a entender o que está acontecendo. Meu filho, o que você está sentindo é medo. Meu filho, o que você está sentindo é alegria. Meu filho, o que você está sentindo, dar o nome às coisas para ela conseguir entender esses sentimentos. É isso que eu sempre falo, né? A gente ser intérprete da realidade para os nossos filhos, isso traz muita segurança para as crianças, né? Fazer com que eles vençam os seus medos, mas sem ridicularizar as crianças, sem colocar rótulos, né? Evitem de falar, nossa, porque você é muito medroso, porque você é muito... Se ele está tendo sentimentos de medo, de insegurança, é aí que você, pai, precisa entrar para poder conseguir resolver isso, né? E resolve-se dessa maneira, dando muito carinho, muita atenção. Isso não significa que você vai infantilizar o seu filho, porque se você der autonomia, se você ajudar que ele vença os seus medos, né, aos poucos, sem ridicularizar, sem rotular, sem comparar com um irmão. Ah, mas o seu irmão nessa idade já fazia isso. Isso é a pior coisa que existe. Não comparem. Aí muitas pessoas querem comparar para dar um bom exemplo. Ah, mas olha ali fulano fazendo. Isso é horrível, né? Porque se ele está fazendo, o problema é dele, né? Muitas vezes a gente... Eu acho engraçado isso, que os pais fazem isso com muita frequência, né? Olha ali o fulaninho como está se comportando bem. E aí depois, quando as crianças viram adolescentes e querem que os pais respondem, você não é todo mundo. Ué, mas você passou a infância toda da criança dizendo que ela tinha que se comportar igual fulano, fulano, fulano. Aí agora que ele quer se comportar igual fulano, você diz que ele não é todo mundo, né? Então a gente é meio doido, né? Pai é um negócio meio esquisito. A gente mesmo bota o problema e depois a gente não sabe resolver o problema. O shopping nem tá tendo mais Papai Noel aí pra poder as crianças tirarem foto, né? Tudo virtual. Mas enfim, como ela me perguntou, eu falei, vou compartilhar com todos, tá bom?